Bem, senhores, vamos aqui fazer um estudo de revisão sobre os logaritmos. E a definição de logaritmo nós temos. Logaritmo de A na base B igual a x, isso equivale nada mais, nada menos, senhores, a exponencial b elevado a x igual a A. Ou então, ao logaritmando A igual a B elevado a x. Então, senhores, trata-se da definição de logaritmo que é bastante usado nesse tipo de questão. Aplicando a definição, determine o valor dos seguintes logaritmos. Então, por exemplo, para você calcular o logaritmo de 1024 na base 2, senhores, denominamos esse logaritmo de x, para justamente aplicarmos a condição de 1024, que é no caso aqui o nosso A, ser igual a quem? A base, que é o 2 elevado a x. Senhores, temos então o que pela frente? Uma equação exponencial. Vamos fatorar o 1024. Fatorado 1024, senhores, chegamos a 2 elevado a 10. Temos então, senhores, uma equação exponencial do tipo mais simples. Cancelando aqui as bases, podemos igualar os expoentes, ou seja, ficamos então com x igual a 10. E quem era que era x? Era o nosso logaritmo, né? Então, podemos citar, senhores, que o logaritmo de 1024 na base 2, ele equivale ou é igual a 10. Logaritmo de 243 na base 3, você aplicando para cálculo a definição do logaritmo. Então, senhores, novamente, nosso 243 é o nosso A, logaritmando, é o número do logaritmo, e a nossa base é 3. Então, senhores, denominando esse logaritmo de x, vamos então transformar o logaritmo na exponencial. Podemos dizer que ficamos com 243 igual a 3 elevado a x. Então, você verifica que a base sempre vai elevado ao x. Senhores, equação exponencial tipo mais simples. Fatorando 243, chegamos a 3 à quinta. Igualada as bases, podemos cancelá-las. E daqui, então, podemos dizer, senhores, que o nosso x, que é o nosso logaritmo, ele equivale ou é igual a 5. Senhores, casos particulares que é bom você guardar. O logaritmo de 1 numa base com as devidas condições, ele sempre vale 0. E o logaritmo de um número de logaritmando, ou então logaritmando sendo igual à base, se eles são iguais, olha lá, você trabalha com ele valendo 1. Então, senhores, um pequeno exemplo a respeito. É pedida a expressão logaritmo de 1 na base 2, mais logaritmo de 7 na 7, mais logaritmo de 10.000 na base 10. Quando a base não vem expressa, trabalhamos com ela valendo 10. Então, senhores, logaritmo de 1 na base 2 vai valer 0. Mais logaritmo de 7 na base 7, olha lá. Logaritmando é igual a base. Então, senhores, vale quanto? 1. Mas, aqui vamos ter que usar a definição. Aqui ao lado vamos denominar logaritmo de 10.000 na base 10 igual a x. Senhores, usando a definiçãozinha, ficamos com 10.000 igual a 10 a x. 10.000, senhores, é o 10 a 4. Canceladas as bases, podemos trabalhar com esse logaritmo, ele valendo 4. Então, senhores, a nossa expressão é 0 mais 1 mais 4, e ela é, então, igual a 5. Senhores, vamos a uma função. Condição ou condições de existência de um logaritmo de f de x igual a log de x na b com x e b, logaritmando, e o b reais positivos. Além disso, senhores, é bom guardar. Para que seja definido ou definida uma função logaritmo, necessariamente o logaritmando, no nosso caso aqui, o nosso x, ó, ele deve ser sempre maior do que 0, positivo. A base, que no nosso caso é o b, tá? Ela sempre deve ser positiva, base b maior que 0, positiva, além de ser real, lógico, e diferente de 1. Então, senhores, condições do logaritmo é que o seu logaritmando, nosso x, número do logaritmo, deve ser sempre positivo, e a base desse logaritmo é maior ou deve ser real maior que 0 e diferente de 1. Senhores, um tipo de questão que usamos bastante, o caso de
das condições da condição de existência. No caso, domínio da função logaritmo. Por exemplo, logaritmo de 2x menos 6 na base 2. Então, você verifica que a variável da função, ela encontra-se no logaritmando ou no número do logaritmo. Senhores, se isso está a acontecer, você vai ou deve fazer o seguinte, tomar o 2x menos 6, no nosso caso, que é o nosso logaritmando, e impor a condição de existência a ele. No caso, 2x menos 6, sendo, repito, logaritmando, deve ser maior que zero. Senhores, resolvendo então essa equaçãozinha, chegamos ao valor de x maior do que 3. Podemos redigir que o domínio da função vem ser reais, tal que venha ser o x maior que 3. Senhores, as propriedades mais ou bastante usadas. A primeira propriedade, o logaritmando de um produto é igual à soma dos logaritmos. O logaritmando do B vezes C na base A equivale ao log de B na A, mais o log de C na A. O logaritmo, a segunda propriedade, o logaritmo do quociente, que é do produto. Ó. Do quociente é bem parecido. O logaritmo de B sobre C na base A, nós transformamos, em outras palavras, a divisão em uma diferença de logaritmo. Se é logaritmo do produto, você transforma numa soma. Olha lá a diferença entre as duas. E outra, senhores, que é largamente usada é o logaritmo de uma potência. Se temos, por exemplo, o logaritmo de b elevado ao m numa base A, esse m, senhores, expoente do logaritmando do número do logaritmo, ele vem antecedendo, ou anteceder, melhor dizendo, ao logaritmo em produto, ou seja, ficamos com m vezes o log de b na base A. Então, senhores, são três propriedades largamente usadas. Vamos aqui a um outro exemplo. Sabendo que o logaritmo de 2 é o 0,30 na base 10, né? Logaritmo de 3 também na base 10 é o 0,47, é pedido para você determinar esses três logaritmos. Logaritmo de 6 na base 10. Lógico, senhores, vamos ter que explorar esses dois dados. Como você procede nesse tipo de questão? Fatora. Fatorando 6 aqui no caso, ficamos com o logaritmo de quem? De 2 vezes 3. Então, senhores, nosso logaritmo de 6 vai ficar valendo quem? Ó, propriedade do produto. Transformamos em soma. Log de 2 mais o log de 3. Ora, quem é o log de 2? É o 0,30. Quem é o log de 3? É o 0,47. Então, senhores, o logaritmo de 6 acabou. 0,3 mais 0,47 é o 0,77, que é o valor, então, do logaritmo de 6 na base 10. Senhores, o logaritmo de 1,5, inteiro 5 décimos. Uma das maneiras, logaritmo de 1,5, podemos dizer que é o log de 3 sobre 2, que equivale a 1,5. Senhores, aplicando propriedades, logaritmo de 1,5, podemos dizer, ó, divisão, transformamos em uma diferença de logaritmos. Logaritmos do 3 menos o logaritmo do 2. E aí acabou, né, senhores? Por quê? Logaritmo de 3, trabalhamos com ele sendo 0,47. E o logaritmo do 2 é o 0,3 ou 0,30. A diferença entre eles é o 0,17, que nos fornece o logaritmo de 1,5 na base 10. E o log de 64, senhores? Vamos fatorar o 64, é o 2 à sexta. Fatorado 2 à sexta, chegamos então a usar a propriedade da potência. Ó. Trazendo 6 a multiplicar o log, ficamos com 6 vezes o log de 2, que é o 0,3. E aí, senhores, podemos citar que o log de 64 é o 6 vezes o 0,3, que equivale então a 1 inteiro e 8 décimos. Senhores, vamos à seguinte aplicação. Sendo o log de 2, 0,301 e o log de 7, 0,845, qual será o logaritmo de 28? Bem parecido com o anterior, senhores. Então, o logaritmo de 28 é o nosso problema. Como você começa? Fatorando 28. Fatorado 28, senhores, chegamos então a encontrar essa sequência, ou seja, nada mais, nada menos, o 28 é o 2 ao quadrado vezes o 7. Senhores, aplicando a propriedade do produto nesse número de logaritmos, podemos trabalhar com o log de 28 na condição da soma de quem? De log de 2 ao quadrado mais o log de 7. E aí, senhores, aplicando aqui a propriedade da potência, ó, ficamos com 2 vezes o log de 2 mais log de 7, aí acabou. Log de 2 nós temos e o log de 7 também, é só substituir.
adicionados, né, multiplicando esses produtos em adicionados, o log de 28 é 1,447. Bem, senhores, no mais, bons estudos, valeu e até a próxima.